Seja bem-vindo, bem-vinda ao universo dos personagens. Meu nome é Marcelo Hatakeyama e peço desde já o seu apoio. Dá um joinha neste vídeo e se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito, tá bom? Fazendo favor. Muito obrigado. Agora, vamos ao vídeo de hoje da Era Espacial. A visita ao planeta dos Guaxes. Vamos assistir o vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao universo dos personagens. Pois é, gente, no dia do dia 23 para o dia 24 do terceiro mês do ano 119, lá vai o Batman com os personagens cientistas do Clube dos Cientistas para o planeta dos Guaxes Transparentes, que é o primeiro planeta da segunda estrela. É isso aí. E aí, depois de uma viagem de 8 horas, os personagens estavam dormindo. E aí o que acontece? A nave do futuro, né, disparou o sinal sonoro. E aí todos acordaram. E aí a nave do futuro avisou que havia chegado ao planeta. Pois é, gente, finalmente chegaram ao primeiro planeta da segunda estrela. Só que quando eles entraram na atmosfera, um míssil azul marinho os atingiu. E aí a nave acabou caindo violentamente no planeta. Pois é, gente. Depois que o míssil derrubou a nave do futuro até se protegeu com um campo de força, mas ela acabou caindo violentamente. Então, os personagens ficaram todos, alguns até machucados lá dentro, né, devido ao impacto e tudo. Aí o Batman perguntou, né, para a nave do futuro o que aconteceu, e a nave do futuro disse assim: nós fomos atingidos por um míssil azul marinho disparado de uma montanha. Aí o Batman pensou assim: ué, por que será que isso aconteceu? Aí acontece, os personagens lá fora que vieram ver o que aconteceu eram os Guaxes. Né? 3 Guaxes vieram para ver que nave gigante é essa que caiu no planeta. Aí o Batman pediu à nave do futuro que teletransportasse os personagens para fora da nave. E assim foi feito. Enquanto isso, a nave do futuro vai passar por um processo de reparação, né? Devido às avarias, né? Do impacto no chão do planeta. Ao saírem da nave, eles foram recebidos pelos 3 personagens lá fora. E aí o Batman perguntou: por que vocês fizeram isso com a gente? A gente veio em missão de paz. Aí os Guardiões falaram assim: quem derrubou a nave de vocês foi um míssil que fica na montanha e que é comandado pelos transparentes. Aí o Batman disse: é assim que vocês tratam os visitantes do espaço? Aí o Guache Azulzinho falou assim: ah, mas você não sabe como nós sofremos com esses personagens que vêm de fora. Aí o Boladinho Azul, da Turma do Augusto, perguntou: ué, mas vocês sofreram muitas coisas aqui, muitas violências?
Aí o azulzinho falou: nós vamos contar tudo para vocês depois. Aí eles perceberam que alguns personagens estavam machucados, né? Aqueles miudinhos, né? O dragãozinho azul da turma dos dinossauros, a navezinha azul da turma dos aviões. E até o gorila verde também disse que estava com a cabeça doendo muito. E aí o Batman perguntou: vocês têm massa lilás aqui nesse planeta? Aí, massa lilás? Aí o roxinho disse: não, é a massa lilás que nós usamos para remédio. Aí o azulzinho: é verdade. Aí o guache laranjado falou: eu sei onde tem. Aí eles combinaram entre si para poder trazer, né, o remédio até eles. Enquanto o roxinho, né, o guache roxinho e o guache alaranjado foram buscar o remédio, aí o guache azul ficou ali conversando com o Batman, com os personagens. Aí o Batman se apresentou: meu nome é Batman, e você? Aí ele falou: eu sou azulzinho. Pois é. Aí o Batman disse: nós viemos em paz, é que viemos conhecer vocês e também eu queria chamar o chefe de vocês para participar de uma reunião no espaço. Aí o azulzinho falou: acho muito difícil ele querer entrar numa dessas naves aí. Aí o Batman: eu vou tentar convencê-lo. Aí o azulzinho começou a falar um pouco da história, né, do passado, aquela que foi o tema do vídeo passado, né, que é a história dos guaches, dos transparentes, se vocês assistiram, né? Se vocês não assistiram, no final desse vídeo vai ter um card para vocês poder clicar e assistir, tá? É o vídeo anterior a esse, que conta toda a história dos guaches e dos transparentes. Então, é justamente essa história que ele estava contando ali para o Batman e os outros personagens, enquanto os outros foram buscar o remédio. Logo que chegaram com o remédio, né, com a massa lilás, o Draguinha verdinho e o Tratorzinho amarelo, preto, ambos da turma dos carros, logo pegaram um pouco da massa e começaram a passar, a aplicar nos feridos. Aí o Batman, o gorila falou assim: eu também estou precisando. Aí o Batman pegou também a massa lilás e aplicou, né, no gorila verde da turma dos ursinhos. Pois é, esse é o santo remédio dos personagens. Então, depois da aplicação da massa lilás, os guaches, decidiram dar de presente a massa lilás para o Batman. O Batman ficou surpreso com isso e até agradeceu muito, porque essa massa lilás é muito rara de achar, né? Aí todos agradeceram o presente. Então, enquanto os personagens ainda estavam ali, né, se recuperando, né, com um remédio, o robozinho da turma do Augusto, robozinho prata, ele foi e levou uma massa lilás até a nave do futuro, para que vai ser guardada depois, que ela está ainda em recuperação ainda, né? Não está podendo fazer muito. E aí eles estavam conversando ali, falando sobre as experiências de cada lado, né? O Batman explicou que veio em missão de paz e tudo mais. Enquanto isso, de repente, os personagens melhoraram de suas feridas e se recuperaram, aí eles ficaram todos felizes, que bom, graças a Deus. Aí o Batman decidiu ir até onde moram os guaches, né, para conhecer o soberano, o chefe deles. E aí eles foram a pé.
Quando eles chegaram lá, eles viram aquelas casinhas meio amareladas, coloridas. Tinha até personagens dormindo lá. Parece que o Batman chegou de surpresa mesmo. E foram recebidos pelo rei, né, Azulzinho. Então, aí os três falaram, né, apresentaram, né, falaram que esses personagens foram atingidos pelo míssil dos transparentes e que eram de paz e tudo mais. Estava explicando, né, sobre eles. Então, o rei Azulzinho recebeu bem todos eles. E o Batman se apresentou para o rei Azulzinho, né, e disse que vem em missão de paz. Então, Batman viu como eles são numerosos. Nossa, é bastante personagens que vivem ali. O rei Azulzinho perguntou se eles estavam com fome, né? Porque estavam com a cara abatida. Aí o Batman, a última refeição que fizemos lá no outro planeta. Que estamos viajando pelas estrelas, pelos planetas dessa constelação. Aí o rei Azulzinho deu a ordem para trazerem frutos coloridos para os personagens comerem. E aí eles trouxeram. Depois de eles fazerem essa refeição deliciosa com esses frutos, o rei Azulzinho quis mostrar a plantação que eles têm. E aí eles foram lá onde eles produziam esses frutos, né? Aí o Batman percebeu que o costume desse planeta é parecido com o planeta do Pretinho, onde eles estiveram lá da última vez. Ficaram admirados assim. Aí os cientistas falaram que, poxa, essa ideia é muito boa, poderia ser produzido também no planeta dos personagens. O Batman disse, mas aí temos que reproduzir o mesmo solo que tem esses planetas. Aí os outros cientistas falaram, mas a gente dá um jeito. É muito bom ter esses frutos no planeta. Produzir um alimento assim diferente, saboroso. Aí o rei Azulzinho falou, que bom que vocês gostaram. É isso aí. Aí o rei Azulzinho falou assim, vocês querem conhecer as outras instalações do nosso planeta? Aí eles falaram, sim. O Batman falou, quero conhecer sim. Aí o Rei Azulzinho falou, então vamos levar vocês lá. Eles foram caminhando mais adiante, e aí eles viram as instalações. O Rei Azulzinho explicou ao Batman que tudo isso que eles estão vendo pertenceu à constelação 5. Então, quando a constelação 5 foi embora, acabou deixando várias tecnologias, vários materiais no planeta. Muitos materiais eles aproveitaram para fazer as casinhas onde eles moram, né? Tem até a casinha do rei também ali, bem confortável. Os pequenininhos, né? Os personagens pequenos do planeta dos personagens queria até conhecer. Aí o Rei Azulzinho apresentou a sala de reuniões, né? Onde eles fazem a reunião deles. O Albert ficou olhando assim, tudo bem organizado, tinha uma bandeira, né, da turma, não da turma, né, do grupo, né, dos Guastes. Então, que no planeta os personagens é chamado de turma, né, mas aí já é uma outra realidade, né.
Pode-se dizer que os guaxes são um grupo bem organizado. Então, Batman também viu as armas que a Constelação 5 deixou para trás, né? Aqueles pequenos canhões, um grande tanque de guerra de disparo de raio branco. Aí o Batman disse assim: vocês têm boas armas aqui. Pois é, o rei Azulzinho falou: tudo pertencia à Constelação 5. O Batman disse: é bom vocês terem essas armas, porque existem muitos perigos espaciais. Mas justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Não só com vocês do Guaxes, mas também com os transparentes. Aí o Rei Azulzinho falou: nós vamos providenciar o encontro deles com você, Batman. Mas aí o Batman disse: olha, eu quero realmente defender vocês dos perigos espaciais. Mas o Rei Azulzinho falou assim: pois é, mas os personagens da Constelação 5 vieram com a mesma proposta, mas eles fizeram o contrário, ficaram explorando a gente, tirando nossa liberdade. Aí o Batman disse: olha, eu te garanto, Rei Azulzinho, comigo será diferente. Então aí foram para a sala de reuniões, e aí eles puderam entrar na sala de reuniões, e eles viram como é espaçosa, né? Aí o Rei Azulzinho falou: aqui nós tratamos os assuntos mais importantes do nosso território. Nós dominamos toda essa planície, essa região que vocês estão vendo. Então, o acordo de paz entre nós, eu e o Rei dos Transparentes, a gente combinou o seguinte: ninguém se intromete nas terras de ninguém. Aí o Batman disse assim: esse princípio existe no meu planeta também. Nós respeitamos a soberania de cada turma. Aí o Rei Azulzinho falou: mas o que é turma? Aí o Batman disse: turma é como se fosse uma nação de um planeta. Vocês são uma nação, né? Vocês são organizados, vocês têm um território, têm uma cultura, então vocês são uma nação. Nós somos 7 nações, chamamos de turma no nosso planeta. Aí o rei Azulzinho, interessante. Aí o Guache Pretinho, né, que é o comandante, né, chefe do exército dos Guaches, ele perguntou: onde fica esse planeta? Aí o Batman falou: esse planeta fica lá na estrela Batman. Aí o Rei Azulzinho falou: mas você deu o nome à sua própria estrela? Aí o Batman disse: isso aí é uma longa história. Aí o robozinho prata, né, da turma do Augusto, que também tá ali do lado do Batman, disse assim: Rei Azulzinho, tem muita coisa para se falar, nossa, nós temos uma história muito longa. Aí o Rei Azulzinho: nós também. Aí eles ficaram conversando ali, né? E falando sobre a organização. O Rei Azulzinho ficou explicando a organização desse planeta e tudo mais, das suas terras, né? O Batman perguntou: vocês têm um representante único desse planeta? Aí o Rei Azulzinho falou: olha, vocês são a primeiros visitantes que nós estamos tendo a sorte de conversar pacificamente. A Draguinha falou assim: olha, nós agradecemos a confiança que vocês estão tendo com a gente. O Rei Azulzinho falou assim: desde o momento que vocês vieram em paz, se todo personagem é bem-vindo aqui. Então eles ficaram conversando, trocando experiências, e o Rei Azulzinho quis apresentar a casa dele, mas é lógico que o Batman não teria como entrar lá dentro, né? Muito pequenininho, né? Então só entraram alguns personagens pequenos do planeta dos personagens e acharam bem confortável lá. O Rei Azulzinho, muito receptivo, muito acolhedor, recebeu todo mundo lá. Aí, enquanto isso, os outros personagens ficaram conversando lá fora. Aí o Batman falou: precisamos ir lá na parte dos transparentes para a gente conversar.
Mas aí a navezinha azul da turma dos aviões falou: mas Batman, toma cuidado, porque eles atingiram a nossa nave, a nave do futuro. Aí o Batman disse: eles atiraram na gente pensando que éramos inimigos, mas vou mostrar para eles que nós somos de paz. Aí a navezinha branca falou assim: mas toma cuidado, Batman. Aí o Batman: não vai acontecer nada não. Aí o Rei Azulzinho saiu e disse: olha, eu vou providenciar alguns representantes do nosso povo para acompanhar vocês na visita lá. Podem ficar tranquilos. Nós temos até como se comunicar com eles. Aí o Batman disse: ué, vocês têm comunicador? Aí o Rei Azulzinho falou: uma das coisas que os, os inimigos, né, a constelação 5 deixou para trás foi justamente um comunicador, para a gente se comunicar com eles lá do outro lado da montanha. Vamos na nossa base militar. Vou apresentar a nossa base militar para vocês. Então, chegaram mais adiante, tudo a pé, né, caminhando, né? Eles viram lá uma base militar que tinha uma antena colorida lá no topo da torre. Aí o Batman ficou olhando aquele material grosso assim. Aí, pois é, aí o Rei Azulzinho falou: pois é, isso tudo aqui pertenceu à Constelação 5. Aí o Batman, né, entrou na base e conheceu a base por dentro. Dentro da base, o Batman percebeu que um computador pequenininho. Aí o Rei Azulzinho falou: através desse aparelho nós podemos entrar em contato, né, conversar com os personagens lá do outro lado. Aí o Batman ficou olhando assim: que bom que vocês têm esse comunicador. Então, aí o Batman falou assim: por um lado foi até bom que a Constelação 5 acabou deixando esses materiais para vocês, essas armas, para vocês se defenderem. É muito bom. Aí o Rei Azulzinho falou assim: poxa, agora que não existe mais esse perigo das sondas, né? Então agora eu vou poder, a gente vai poder começar uma nova vida. Aí o Batman disse: desde o momento que eu assumi o controle da constelação de 4 estrelas, as sondas não vão atacar mais vocês. Aí o Rei Azulzinho ficou satisfeito com isso. Então eles ficaram conversando ali, o Batman explicando mais sobre o que ele pretende fazer e tudo. Convidou o Rei Azulzinho para participar da reunião. O Rei Azulzinho aceitou ir, desde que ele pudesse levar um acompanhante. Aí o Batman concordou. E aí o Rei Azulzinho, né, pediu para o seu comandado, né, o comandante Pretinho, para ele entrar em contato, né, com os transparentes para avisar eles da visita do Batman lá. Então o Batman decidiu ir, mas não pretende levar todo mundo. Ele vai escolher alguns personagens para acompanhar ele, e eles terão que subir a montanha, a cordilheira e ir lá para o outro lado, né? Pois é, mas isso vai ser assunto para o próximo vídeo. Então não perde o próximo vídeo não, gente. Vamos ver o encontro do Batman com os transparentes. É isso aí. Obrigado você por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos continuar acompanhando o Batman nas viagens pelos planetas da constelação de 4 estrelas, da era espacial. Até o próximo vídeo, gente, se Deus quiser. Um abraço a todos. Pois é, gente, e a história continua nos próximos vídeos. Obrigado você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha, por favor, dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. E é isso aí. Até o próximo vídeo, gente. Um abraço. Fica com Deus.